Vocês agora o nosso quadro O Problema dos Outros. Eu, Karina Meng, e aqui comigo hoje a psiquiatra a doutora Miliane Rossafa. Boa noite e a minha gratidão por ter aceitado prontamente o meu convite de estar aqui hoje. Boa noite, Karina. Boa noite a todos os ouvintes. Eu que agradeço pelo convite. E começamos que hoje é o Dia Internacional da Mulher e nessa oportunidade escolhemos um tema especial para estar trazendo e conversando aqui. Então, igualdade de direitos, combate à violência doméstica e discussão sobre relações profissionais são temas importantes o ano inteiro. Mas hoje deve ser acentuado e amplificado os debates sobre muitas questões que a mulher vive. E aí a gente optou, por um tema que ia ser bem global e que ia falar bastante sobre o que todas nós mulheres fizemos, que é uma espécie de mulher-polvo, A gente acaba tendo 1001 funções, papéis, e isso significa a mulher ser sistêmico. Então, ser sistêmico é o caminho para o equilíbrio, a saúde integral. Todos nós possuímos uma vida sistêmica. Tá, Karina, mas olha só, e como que é essa vida sistêmica? O que que isso significa? Significa que em nossas vidas tudo está de alguma forma interligado, ele é interdependente. A sua área profissional, relacionamentos, área financeira, sua saúde, espiritualidade, desenvolvimento intelectual e o controle emocional. Bastante coisa, Cada elemento da nossa vida não pode ser analisado separadamente. Cada resultado que obtém nessas áreas afeta a sua vida como um todo. E, para começar, eu acho que o pilar da vida pessoal, Miliane, o que tu acha? Pilar da vida pessoal. Primeiramente, Karina, o que eu acho é que para nós mulheres, como seres sistêmicos, nós nos exigimos que todas as nossas áreas, os nossos sistemas estejam nota 10, Nós queremos que todas as áreas da nossa vida pessoal, filho, marido, trabalho, estejam em equilíbrio. E as pessoas têm uma crença muito errada de que não podemos ser felizes em todas essas áreas. E nós podemos sim. Talvez nem todas estejam equilibradas como gostaríamos, organizadas como gostaríamos, mas nós podemos sim ser felizes em todas as áreas. Agora, para estarmos felizes na nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, ela precisa estar em harmonia de alguma forma. Então, acredito que não exista só a nossa vida pessoal, Nós somos sistêmicas, então nós temos um conjunto de situações que são os nossos pilares. Mulher não tem um pilar só, não é só a vida pessoal. É verdade. Agora com a tua fala, eu fico refletindo o quanto que realmente muitas pessoas acreditam que é meio surreal a questão desse equilíbrio em todas as esferas, Lembrando até que a Organização Mundial da Saúde atualizou o conceito do que é ser saúde e traz o equilíbrio entre 3 esferas, a física, a emocional e a social. E nós aqui ampliamos essa esfera e ainda estamos dizendo a vocês que vocês podem sim ter equilíbrio. Uma psicóloga e uma psiquiatra. Então, é possível. O que às vezes não é possível é a gente ser 100% em todas as áreas ao mesmo tempo. Exatamente. E nem acho que é humano se cobrar isso, Eu acho que nós podemos ter falhas, sim, em algumas áreas. Até é comum as pacientes falarem, mas eu me cobro muito, eu quero ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. Que bom que nós todas queremos ser. Mas, às vezes, para isso, a casa vai ficar desarrumada. Para isso, alguma área vai ficar em déficit, tá tudo bem, porque é assim que funciona. A partir do momento que você cobra a perfeição em tudo, você demonstra que ninguém faz perfeito como você. E esse perfeccionismo, de alguma forma, adoece. A pessoa vai se esgotar. Eu já atendi paciente que era 2 horas da manhã, estava limpando o forro da casa. Domingo deixava de sair. Se ela está me ouvindo, ela já vai se identificar, Domingo ela saía com a família porque tinha que organizar a casa, tinha que fazer várias outras coisas. Ou seja, vem muito essa cobrança, de que eu tenho que dar conta de todos os papéis, eu tenho que fazer tudo que cabe a mim. E se eu não fizer, vem crenças limitantes de que eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma pessoa caprichosa, eu não sou uma boa profissional. E, na verdade, dependendo do contexto, do momento da vida, alguma área vai ter um maior destaque.
Com certeza. E, assim, a mulher, ela é muito uterina, né? As nossas escolhas são muito uterinas, assim, tudo que a gente faz, a gente envolve sentimento. Então, a gente não consegue dividir o que precisa de praticidade, o que precisa de racionalidade e o que precisa de sentimento. Então, nós somos sinônimos de culpa. Mulher é sinônimo de culpa. A gente carrega a culpa o tempo todo. Só que essa culpa, ela não pode ser limitante. Ela não pode adoecer. Então, a gente pode carregar essa culpa, pode ser uma forma de estímulo para a gente fazer sempre melhor, mas como a gente está comentando aqui, alguma área vai ficar em déficit. E, às vezes, pode ter alguém ouvindo e falando, mas é muito fácil para elas falarem isso, né? Mas, tudo que a gente está falando aqui, a gente está adaptando à realidade dos nossos pacientes, a realidade das histórias que a gente escuta, e dos estudos científicos. Então, assim, é tudo muito abrangente e não tem segredo. A fórmula é não se cobrar muito, mas também não deixar a vida levar de qualquer forma, né? Tem algumas coisas que a gente precisa fazer o movimento, sair da nossa zona de conforto para que as coisas melhorem também. Sim, principalmente nessa área do autocuidado da vida pessoal que a gente está falando. Uhum. Eu acho que uma questão bem importante é da mulher cuidar e ter um olhar carinhoso e atento para a sua vida pessoal. Questões relacionadas a essa área aparecem bastante em consultório. Por quê? Porque ela acaba sendo a última pessoa que ela pensa. E quando a gente fala em vida pessoal, é bom a gente deixar isso claro aqui. Nós não estamos falando vida pessoal, mulher, marido, mulher, mãe, mulher, filhos. Nós estamos falando dela mesma, pessoa física, né? Porque nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Não, mas meu filho é o mais importante. Não, nós somos. Porque se nós não estamos bem, a gente não consegue fazer o melhor pelo nosso filho, a gente não consegue fazer o melhor pelos nossos pais, para quem precisa mesmo da gente. Então, esse vida pessoal, nós estamos falando da saúde mental da própria mulher, né, que precisa ser cuidada com carinho. Aí eu pergunto para as mulheres que estão nos ouvindo, qual foi a última vez que você fez alguma coisa por você? Que seja ficar no sofá sem fazer nada, sentada ali sem fazer nada, se o que você gosta, às vezes, a forma que você gosta de relaxar é essa. Que dificuldade, Miliane, das mulheres ficarem no sofá sem fazer nada. Sem sentir culpa. Porque naquela meia hora, ou naquela meia tarde, ou naquele dia em que ela fez isso, ela se sentiu culpada porque ela poderia estar fazendo outra coisa, produzindo de alguma forma. Mas essa é uma forma de recarregar a bateria e produzir, né? Até porque dentro de casa sempre vai ter coisas a fazer. E aí ela vai acabar cuidando do filho, cuidando da casa, muitas fazendo home office agora em casa, e mais o marido, e ela. Em que lugar que ela fica na lista de prioridades? Exatamente. Alguma coisa vai ficar falha, né? E normalmente, se a gente for fazer a lista de prioridades, nós estamos lá embaixo. Isso é automático. É sem perceber, as pessoas vão fazendo. E quando percebem, já estão adoecidas. E eu acho que isso também, uma coisa que acaba contribuindo bastante, a Miliane até vai complementar depois, é essa questão muito hoje das redes sociais. Porque existe muita comparação, né? A comparação é algo que na saúde mental a gente traz sempre à tona, porque... mas a outra consegue, eu também posso. Se frustra. Eu já escutei paciente dizendo isso. Karina, eu fico frustrada quando eu vejo o Instagram lá do fulano e parece que a minha vida não é nada. Essa questão de rede social, ela é muito boa, né? Mas ela também pode ser muito tóxica. A pessoa que recebe tem que saber filtrar isso. Porque, veja bem, a pessoa tá ali brigando, tá num problema familiar. Ela não vai pegar o celular e filmar. Né? A criança está chorando, a criança está gritando, ela não vai ter tempo para pegar o celular e filmar. Então, não é também que as pessoas só queiram mostrar o lado bom. É porque também no momento ali de estresse, esquece que existe a rede social, né? Então, realmente, as pessoas que estão assistindo têm que saber filtrar. Ali as pessoas estão para mostrar coisas boas, porque de coisa ruim a gente já está cheio, né? Agora, não é uma questão de a vida dela é melhor do que a minha. Cada um tem que viver com a realidade que tem. Mas eu acho que a gente tem que cuidar com essa questão do perfeccionismo. Esse me cobro muito, eu escuto isso o dia todo. Essa frase, ela entra no meu consultório repetidamente. Eu me cobro muito. Tá, você já identificou que se cobra muito, mas o que você pode fazer para mudar isso? Porque a questão não é só reconhecer, a questão é mudar. Isso é empoderamento da vida, né? A gente tem que se empoderar da nossa vida. Reconhecer qual é o problema e mudar, agir. Porque também não adianta saber qual é o problema e ficar ali parada reclamando. E essa questão da autocobrança, ela acaba gerando um desgaste mental,
porque não é físico. Ela está mentalmente trabalhando, fazendo comparações, se cobrando do que ela não fez ou do que ela poderia ter feito melhor, de que forma ela faria em outro dia. E isso acaba trazendo um peso emocional muito grande, aonde debilita, né, a saúde e acaba também aí mesmo não conseguindo ter uma alta performance. Porque aí a pessoa está esgotada, está cansada, está desanimada. Como que eu vou dar conta agora? Exatamente, e ela acaba não produzindo no trabalho como deveria também, né? Que é outro ponto muito importante hoje, a mulher no mercado de trabalho. É uma revolução feminina que temos aí, maravilhosa, mas é um caminho longo que as mulheres estão seguindo, porque as mulheres têm uma dupla jornada, né? Elas têm a jornada do trabalho e elas têm a jornada em casa quando elas chegam. Então, somando tudo, as mulheres têm uma carga horária muito maior de trabalho do que os homens no geral. É a criação patriarcal, né? Não é que precisa existir uma concorrência entre sexos, não é isso. Até falando sobre um pouco sobre o feminismo, não é concorrência entre sexos, é igualdade. Né? É uma questão de que a mulher tem a cognição, a inteligência tão boa quanto a do homem. Mas essa criação ainda de a mulher tem que chegar em casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que limpar a casa. Essa dupla jornada é um desgaste muito grande, porque ela se cobra na perfeição de tudo. Como é que você vai dar conta disso? Como é que você vai ter saúde mental e física para isso? É difícil, né? É que às vezes, muitas vezes acaba sendo 3 turnos, né? Porque além da casa, tem mais as tarefas escolares com o filho, tem mais a atenção com o filho, e se não consegue dar essa atenção, ainda vem o peso, né? Isso eu também escuto muito em consultório, principalmente no papel de mãe. A cobrança de que não está sendo uma boa mãe, de que está deixando a desejar. E isso, de fato, é algo bem sério, inclusive, né? Porque a criança é a nossa responsabilidade e a gente também tem que administrar o tempo para que seja tempo de qualidade. E não só um tempo passado sem realmente ter se apropriado, sem ter preenchido realmente essas necessidades. E muitas vezes, para administrar tudo isso, algumas até sugestões que às vezes eu comento com pacientes, é até isso que a Miliane já trouxe. Chegou em casa, o marido e a esposa vão dividir as tarefas, né, da casa, para depois os dois poderem ter o seu tempo juntos. Porque eles também precisam ter o seu tempo de casal, precisam ter o seu tempo, ou até para fazer o seu tempo sozinho, né? Hoje é o dia que cada um faz o que quer. Um vai ver uma live, outro vai ver um filme, outro vai ler um livro. Outro dia é os dois juntos, porque também tem essa individualidade que é muito importante. E muitas vezes a gente acaba não deixando ela ser alimentada nessa rotina esmagadora que a gente acaba passando. E com a pandemia eu acho que acabou agravando, né? Porque com a pandemia muitas estão em home office e aí acumula mais a questão da casa, mais os tarefas e faz tudo ao mesmo tempo, né? Não consegue terminar nada, né? Não. Essa é a maior queixa. Eu começo tudo e não consigo terminar nada. Eu interrompo aqui para ela estender uma roupa e eu volto. E aí, daqui a pouco eu lembro que eu tenho que tirar carne para fazer para o almoço ou para janta. E aí essas interrupções, né? Corta o raciocínio, é mais tempo que tu leva para fazer as coisas. E todas nós passamos isso. Eu passo isso, a Miliane, acredito, passa isso. Com certeza. Eu acho que a gente tem que estabelecer prioridades. A gente precisa ter, e ter no papel mesmo, numa agenda ali. O que é urgente e o que é emergência. Né? Então, você vai fazer o teu dia de urgência e emergência. Emergência é aquilo que precisa ser feito na hora. E urgência é aquilo que tem necessidade de ser feito, mas você não vai morrer naquela hora por causa disso. Então, por exemplo... Gosto muito disso. A gente não vai morrer naquela hora por causa disso. Fazer a janta. Intenção. Vamos fazer, né? Uma emergência. Precisam jantar. Lavar a roupa. Você vai morrer se não lavar a roupa hoje? Não vai. Mas vai acumular. Ok, mas não vai morrer. Não vai, exatamente. Dá Às vezes ela está mais cansada, eu preciso descansar. Isso. E a minha saúde, com certeza, vale muito mais do que uma maquinada de roupa. Então, mas a gente tem que pensar com muito carinho, tá? Porque se a gente for fazer assim
com a cabeça quente essa lista, a gente coloca tudo como emergência. Então a gente tem que saber, assim, um autoconhecimento, tem que ter um autoconhecimento e pensar com muito carinho nessas urgências e emergências. E estabelecendo isso e organizando a tua rotina baseada nisso, você começa a perceber como a gente vive no automático, perde tempo com coisas às vezes que não tem necessidade. E lógico que no começo é tudo hábito e costume, você precisa se habituando a isso, mas vai aprendendo a deixar um pouquinho para depois. Procrastinar demais não é saudável, mas também querer tudo na hora. Boa, vamos ajudar um pouco as mulheres que estão nos ouvindo a organizar um pouco a rotina delas. Isso, de fato, em terapia eu também faço, ajudo minhas pacientes com isso. Coisas que tomam muito tempo durante a semana, por exemplo, elas têm que pensar todo dia no que vai ter de almoço. E aí eu já oriento, domingo à noite faz o cardápio da semana. Parece ser uma coisa tão simples, mas que economiza tanto tempo. No cardápio já tem tudo o que tu precisa fazer. Então, aquele dia, simplesmente tu vai olhar na geladeira e vai seguir aquilo ali. Ou vai dar para empregada, secretária da casa, para ela estar, né, fazendo isso. À noite também. Se à noite tem que fazer a janta, um dia divide com o marido, outro dia vocês vão ter pegado do almoço, tudo que puder otimizar o tempo para vocês terem tempo em família, com os filhos, em casal e individual, com certeza é válido. As coisas estão bem misturadas agora, né, Karina? Assim, a vida das pessoas bagunçou de uma forma que o CNPJ e o CPF, eles se fundiram. As pessoas não sabem mais o que é trabalho e o que é casa, ainda mais com o home office, né? As pessoas perderam um pouco dessa questão de organização do que realmente faz parte do trabalho, horário de trabalho e horário de ser uma pessoa física. Então, eu acho que essa separação é muito difícil, principalmente para a mulher, que com as crianças que não estão na escola ainda. Até para quem sai durante a semana, eu saio, vou por consultório, mas final de semana a gente ainda está em isolamento e a gente precisa nos recolher em casa. E aí muitas vezes a gente fica só em função o final de semana todo, porque está em casa. E aí a gente recebe as mulheres esgotadas, não só com a função em casa, mas como profissionais também. Porque a demanda nos trabalhos aumentaram de alguma forma, as pessoas estão querendo tudo para ontem, isso é fato, em todas as áreas, não é só na parte da saúde mental, é no comércio, é em tudo, as pessoas estão apavoradas e querem tudo de uma vez. Então as cobranças estão aumentando, as pessoas não estão conseguindo lidar com isso, porque nós não fomos feitos para isso também, para essa carga de cobrança e estresse que estamos vivendo, e a gente não tem aquele tempo do estresse em que a gente volta e retoma a normalidade. É um estresse constante, é o que tem adoecido mais. Perfeito, ótima colocação. Porque, de fato, a gente passar e viver estresse, contratempos, ele até é saudável, né? Porque é isso que também nos traz aprendizado, nos traz evolução. A questão é que na nossa natureza, ele tem um tempo saudável para a gente também se recompor, para o nosso corpo, inclusive, repor toda a energia que gasta nesse processo de nos manter em estado de alerta. E hoje em dia, com tantas situações para ontem, o nosso corpo acaba não dando conta de estar, né, lidando com tudo isso. E é algo que aparece muito para a gente, né, tanto em consultório do psiquiatra, quanto em consultório, né, lá com o psicólogo, do quanto elas estão cansadas, esgotadas, e isso faz com que a família acaba ficando doente. Com certeza. Reflete em todo mundo. Reflete em tudo. Reflete em tudo, porque os filhos acabam não tendo mais a mesma energia, não tem um estímulo. A mulher acaba sendo o estímulo da casa, né? Ela acaba sendo o centro de luz da casa. Não puxando a sardinha pro nosso lado, né? Mas quando a gente fala pra pessoa que ela chega ali desesperada, gente, saúde mental é prioridade. Às vezes as pessoas, elas querem gastar com tantas coisas e com a saúde mental é tão difícil e é pra gente ver que ela é prioridade, não tem como. Você pode ter tudo. Se você não tem a tua saúde mental em dia, você não consegue fazer nada.
né? E nós podemos ser sistêmicas, mas esse ser sistêmica de fazer tudo ao mesmo tempo também adoece, porque isso prejudica a nossa memória, a nossa concentração, a sobrecarga prejudica a concentração. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão esquecendo tudo com muita facilidade. Isso é algo bem importante. Às vezes as pessoas acham que é só, foi hoje, ou é um estresse passageiro, mas afeta a parte cognitiva, a parte de atenção, concentração, memória. Hoje ainda teve uma paciente minha que ela disse, Karina, por isso que eu estava desmemorizada. Ela disse. Eu disse, olha, eu vou usar esse teu termo. Em função do acúmulo emocional que tá. Então, assim, o nosso corpo, ele responde sim. Ele responde, ele somatiza, ele pesa em função da carga. E aí, às vezes, a gente acha que é passageiro, é só hoje, né? Final de semana eu vou dormir, tá tudo bem, vai passar. Pois não passa. Não é dormindo que vai passar. Exatamente, não é dormindo e também assim, como a gente chega nesse ponto por vários motivos, para sair disso também a gente precisa de várias estratégias, né? Não é só tomar um remédio ou só fazer uma terapia, dependendo do grau que esse paciente está, ele precisa sim mudar os hábitos de vida em geral. Do exercício físico, o que eu tenho ouvido muito, eu parei por causa da pandemia. Quem parou por causa da pandemia é porque estava louco para parar. É porque tava louco pra parar, porque eu vou combinar que eu faço exercício físico na força do ódio, mas eu faço. E aí na pandemia eu fiz em casa. Eu tenho acompanhado muitas pacientes minhas fazendo em casa, então, e acho o máximo. Falar que gosto, não gosto, mas eu faço porque eu preciso preservar minha saúde mental. Preciso me movimentar. Né? Então, chega de desculpa. E o exercício físico é uma delas. Por mais clichê que seja a gente falar isso, né? Que todos os profissionais falam alimentação, mas se a gente fala é porque é verdade, né? É porque é verdade. E porque faz a diferença realmente no equilíbrio do que a gente trouxe aqui. É possível ter um equilíbrio? Mas eu também preciso me ajudar. Uma vez uma paciente ainda disse, Karina, a gente vai ficando mais velho, em vez do cérebro nos ajudar, que ele já está mais experiente, ele não ajuda, ele vai deixando a gente mais com problema de memória, com problema de atenção. Eu disse, o que tu tens feito para manter o teu cérebro exercitado? Tu tem dado a quantidade de horas necessária que ele precisa? Tu tem dado todos os nutrientes, vitaminas que ele precisa? Tu tem feito exercício que estimula e faz liberação? Mas o excesso de computador, celular, o excesso de tela, de eletrônico, né? Que tem afetado muito a cognição, memória, concentração. Então, tá tudo muito, né? Tudo muito intenso, assim. São ajustes que a gente tem que fazer no nosso dia a dia e não precisa ser tão radical. Coisas pequenas, o exercício, eu falo para meus pacientes o seguinte, que tem aqueles que odeiam, falam, nem me fale em exercício. Gente, chega em casa, não precisa nem tirar a roupa do serviço, bota o tênis, já deixa na sala. Bota o tênis e dá umas 3, 4 voltas no quarteirão. Não precisa ficar 1 hora caminhando, comprar um monte de roupa de academia, que vai durar aí 1 mês, aí vem a pandemia e vai Subir escada, né, quem mora em prédio também. Então assim, não precisa se paramentar todo. Vai com o que tá, mas se movimenta. Parece que não faz diferença, mas faz muito. Melhora o sono, melhora o teu humor. Então, isso também é tratamento. É tratamento, porque essa questão do sono, às vezes as pessoas acreditam que isso não faz diferença, mas faz muita diferença. Tem muitas funções cerebrais que o cérebro só faz quando de fato a pessoa está dormindo, porque acordado ele não consegue, né? E as pessoas hoje têm dormido 6 horas, 5 horas. Quando dormem, né? Quando dormem. Porque a insônia, ela tá assim, muito grave. Agora, fica um dia sem dormir. Um dos sintomas que mais apareceram na pandemia, né? Mais apareceram. Vários tipos de insônia, né? Aqueles que demoram para iniciar o sono, aqueles que acordam a noite toda, aqueles que têm um despertar precoce. E aí, mais uma vez, nunca é uma causa só. Né? Tem vários fatores que podem influenciar nisso também. É isso aí, vamos para um breve intervalinho e a gente volta daqui a pouco com mais informações. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Acompanhe nas terças-feiras, durante o programa Cotidiano, o quadro Cotidiano Verde. E fique conectado com as ações para viver em harmonia com o meio ambiente. Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor.
Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia? E que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Seja a resposta que o seu cliente procura. A transformação digital não é mais o futuro, é o presente. Descubra como com a Time Market Digital. WhatsApp 991140193. Repetindo, 991140193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Unesc, a força do conhecimento. Matrículas abertas. Voltamos, eu, Karina Meng, aqui falando hoje sobre a mulher, sobre o ser sistêmico que ela é e todos os papéis que ela engloba. E aqui comigo, a minha querida doutora Miliane Rossafa, psiquiatra, complementando, né, e trazendo também muito da experiência dela em consultório, do que as mulheres apresentam. E hoje a gente, né, tem dados do quanto as mulheres hoje têm realmente se inserido mais no mercado de trabalho. E isso é muito legal. Isso é muito de orgulho, assim, para todas nós. E atualmente, até andei pesquisando hoje, são mais de 7 milhões de mulheres que tocam os seus próprios empreendimentos. Olha que fantástico isso, né? Gente, é um orgulho para nós. Só porque ser empreendedora ou até ser simplesmente, né, ser profissional também e trabalhar com CLT, todos eles também nos traz uma certa demanda, exigência, uma certa dedicação, entrega, que muitas vezes a gente não consegue fazer a divisão entre até que ponto que é normal e esperado eu estar um pouco cansada e que isso de repente já é sinais para mim procurar ajuda. Exato. Às vezes aparece bastante, né? Ai, Karina, não sabia se estava na hora de procurar ajuda ou não. Eu acredito assim, Karina. A partir do momento que você não se sente bem, é importante procurar ajuda. Porque, por exemplo, se você busca o psicólogo ou o médico psiquiatra, nós vamos fazer uma avaliação inicial nesse paciente. Então, eu acho importante, na dúvida, busque ajuda. Porque a gente vai poder orientar. Não é sempre que o paciente vai ser medicado. Se não tiver necessidade, ele não será medicado, mas pelo menos ele fez de uma forma preventiva. Semana passada eu atendi um paciente que ele foi à consulta e eu achei incrível, um homem, como uma forma preventiva. E ele saiu de lá sem medicação, porque ele estava ótimo. Só que ele tinha dúvida de algumas coisas que ele estava sentindo. E nada melhor do que buscar um profissional em vez de procurar no senhor Google, né? Aí pronto, tá o problema, né? Porque a internet, ela tá a nosso favor, mas ela pode ser uma grande arma também. Porque se você colocar no Google, tenho dor de cabeça e estou morrendo, ele vai te matar.
Se você colocar, tenho dor de cabeça e é a melhor coisa do mundo, vai aparecer, tudo que você procurar vai aparecer. Então, o melhor é passar com um profissional especializado, né? Isso, que nem sempre vai ser com medicação, vai sair com orientações. E a busca para tirar até as dúvidas vai ser muito personalizado conforme a sua demanda. Tanto Exatamente. que o Emiliano estava conversando aqui. Quando a gente traz para a mulher que é possível ela ter esse equilíbrio, é possível ela estar satisfeita com a vida, né, em que ela vive hoje, não quer dizer que não tem ambição para buscar mais, para crescer, para evoluir, mas a gente também tem que ficar feliz e comemorar, né, todas as etapas que a gente vai vencendo na vida. E muitas vezes ela acaba esquecendo dela nesse processo todo, né? E entra em um esgotamento muito grande, né? É muito mais fácil a gente reverter quando a gente ainda não passou do limite, porque quando a gente entra na nossa combustão mental, fica mais complicado, exige um esforço maior dessa paciente. Mas, como a gente estava dizendo, às vezes não vai tomar medicação, mas às vezes vai e tá tudo bem também, se precisa, né? E a terapia também, né, Karina? É tão importante, é tão essencial a terapia com um psicólogo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas quantas vezes eu não escutei, mas eu converso com uma amiga, com uma parente, e eles não entendem que não é conversa, é conversa, porque senão os psicólogos não fariam faculdade para isso. É uma terapia, são ferramentas usadas para poder orientar esses pacientes a ver a vida de uma outra forma, a funcionar de uma outra forma. Sim, a gente é neutro na situação, né? E de fora a gente não tem vínculo, a gente faz uma orientação de acordo com pesquisas, com estudos. Eu sempre digo, não é a Karina, não é achismo, não é o que eu penso, o que eu acho, e sim o que a ciência traz e nos proporciona para isso. E sabe que um dado bem importante, Mili, é que muito hoje da mulher ter mais dificuldade em buscar essa ajuda é porque as mulheres elas se preocupam mais do que os homens com relação ao que os outros vão pensar. Verdade. Sabe que eu atendo várias mulheres das mesmas empresas, não é de uma só. Várias mulheres, e uma não sabe que a outra faz acompanhamento psiquiátrico. Então, eu tenho várias mulheres da mesma empresa, eu vejo pelos uniformes dela, e porque eu pego o nome de onde elas trabalham, e uma não sabe que a outra faz tratamento. Então, assim, o medo de que a amiga do lado saiba, então quer dizer, todos nós estamos rodeados de pessoas que fazem tratamento e não sabemos. Não compartilham. E tá tudo bem, né? Porque também ninguém precisa saber. Mas às vezes você compartilhando, você pode ajudar alguém. Da mesma forma que muitas não sabem que as outras fazem, tem aquelas que contam e que acabam ajudando a outra. A estimulam a buscar ajuda, né? Incentivam, porque às vezes a pessoa acha assim, se eu contar que eu estou fazendo terapia ou estou indo no psiquiatra, as pessoas já vão me olhar diferente, ou eles já vão achar que eu tenho problemas. Não necessariamente, se as pessoas pensam isso, porque essas pessoas estão bem desatualizadas. Com certeza, muito desatualizadas. Hoje quem busca ajuda é muito corajoso, na verdade muito inteligente. Eu faço terapia, tu faz terapia, Miliane? Eu fazia, não faço mais. Mas a gente busca também. Mas eu busco, tá? Eu busco outras alternativas para me ajudar. Eu faço, como eu disse ali, o exercício físico, não por gostar, mas por necessidade. Eu faço a terapia de barra de axis. Então, cada vez eu tô... A meditação, aula de yoga, as terapias alternativas. Então, eu tô sempre buscando alguma coisa para manter a minha mente leve para poder ajudar as pessoas. Isso, e todos, é sempre que eu digo, todos, parece que, porque ela é profissional, porque ela é psicólogo, porque ela é psiquiatra, eles têm uma vida mais plena, eles têm uma vida tranquila. De jeito nenhum. Não, correria, depois que eu chegar em casa aqui, tarefa da escola da filha. Nem me fale, nem me fale. Organizar o dia de amanhã. A diferença é estar atento ao que eu vou ter de equilíbrio. Tem muitos artigos hoje que o legal é trazer, assim, brechas durante a semana para a gente dar aquele suspiro, aquele respiro. Karina, uma vez, uma pessoa estava conversando comigo sobre alimentação orgânica. E eu falei, mas como é que eu vou fazer para trocar tudo isso da minha casa por coisa orgânica? Ela me falou, não precisa ser tudo. Mas uma coisa que você troca já te ajuda. E eu trouxe isso para minha vida pessoal. É muito fácil a gente ficar falando, olha, tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem, tem que fazer terapia, tem que organizar a vida. Então, pega para você alguma coisa... Só escutando tudo que a gente falou para fazer. Então, pega para você, absorve uma ou duas coisas e bota no teu dia a dia.
Você vai ver assim, não precisa fazer tudo perfeitinho, porque nem a gente É consegue. bom isso. Às vezes as pessoas acham que não, se eu fazer academia tem que ser 5 dias na semana, Não, né? tem que pegar leve. Começa devagar, se habitua, se acostuma. Ah, não consigo mudar a minha alimentação. Não precisa mudar tudo que você tem em casa, mas muda uma refeição. Começa devagar. Ou insere itens, talvez, que sejam diferentes, né? Isso, não precisa fazer tudo à risca, porque ninguém consegue. Mas você consegue ir mudando aos poucos. Escolhe uma coisa primeiro para mudar e muda ela devagar. Essa questão de ser gradativo é algo que eu aplico bastante também nas práticas com os pacientes. Essa ideia, né, do tudo ou nada, se é para fazer, tem que fazer certo, se é para fazer, tem que ser 100%, se for para me dedicar, vou ter que me dedicar. E isso nunca acontece. Porque daí parece tão distante, tão difícil, tantas coisas que não vou fazer agora. Para na metade do caminho, né? Para na metade do caminho. Até porque se eu começar fazendo isso, eu vou cansar realmente, porque o meu corpo também não vai estar nesse ritmo para fazer, né? E é o vitimismo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito mais fácil a gente se colocar no papel de vítima e não fazer. Ai, porque o mundo está contra mim, porque as pessoas são ruins, porque a vida é difícil. Vou ficar aqui onde eu tô, porque assim porque o mundo é cruel. É muito fácil. A gente tem que se movimentar, a gente precisa ter atitude, a gente precisa saber lidar com mudanças, uma né? paciente minha que o médico mandou ela caminhar 5 minutos por dia. E ele disse, caminha 5 minutos por dia. E ela disse, parecia tão pouco, Karina. Mas daí, como era 5 minutos, eu ia lá e fazia. Então, mas é isso Aí, que eu falo. na segunda semana, eu tava fazendo 10 minutos. Depois, Karina, eu comecei a fazer 16. E hoje eu tô fazendo 45. Tá vendo? Mas assim, ó, sabe aquela ideia assim, 1 hora? Mas daí 5 minutos, né? É tão fácil que eu vou lá e faço. Então, é tudo hábito. Quando eu falo para os pacientes da meditação. Achei o máximo isso. Ai, meditação. Credo, não consigo ficar parada para meditar. Gente, mas não é para você sentar e meditar 1 hora. Você que não tem hábito, vamos fazer musculação cerebral. 5 minutos. No outro dia, 10. Ah, não se habituou ainda? Fica no 10. Daqui uns dias vai aumentando aos poucos. A gente consegue. Porque o que é 5 minutos numa meditação? Não é? Sim. Então é a mesma coisa no exercício físico, não precisa sair com lá. tudo, na verdade, né? Porque eu não tenho mais tempo para mim ler, né? Se tirar 5 minutos para ler, quanto que a gente lê durante um mês, né? Quanto que a gente lê durante o ano? É aquela 1 hora que a gente fica no celular, né? Também. A gente nem entrou, né? Nos ladrões do tempo. E o celular é o número 1 dos ladrões do tempo. Né? E hoje até ele marca o tempo que a pessoa fica, né, em cada aplicativo. Marca. Eu acho que as pessoas não têm nem coragem de abrir e olhar lá. O meu manda e eu fico horrorizada cada vez que eu recebo. Ele me manda uma mensagem que não tem como eu não ver. Ah, tá, ele avisa. Ele avisa. Então, assim, realmente eu acho isso bom, porque te dá uma noção. É um alerta, né? Sim, que de pouquinho em pouquinho, né? Porque quantas Poderia vezes ter sido livros. A gente se sabota, às vezes a gente não quer subir na balança para não dar de cara com a realidade, às vezes a gente não quer olhar o relatório do tempo porque a gente sabe que não tá certo, mas daí encarar assim o peso vai ser maior. É verdade. E aí a gente fica deixando para depois. Mas assim, muito que é importante e que eu acho que é a essência da mensagem que hoje, né, eu e a Miliane queremos deixar, não que a gente não está terminando ainda, né, ainda falta tempo, mas é vocês entenderem, principalmente isso, que a gente é um ser completo, mas a gente também é um ser falho, a gente também é um ser imperfeito, e tá tudo bem. Tem dias que a gente vai dar conta, vai ser produtivo, nosso dia vai render horrores. O outro dia a gente não vai estar animado, nosso humor vai estar oscilando e tá tudo bem também. Sem entrar em um assunto bem sério também que abrange a mulher, que é a relação abusiva, né? Que é outra coisa, porque a gente está falando aqui de mudanças. Mudança de estilo de vida, mudança de rotina, qualidade. Mas aí tem essa vertente no assunto mulher, aonde tira a qualidade de vida também. Que muitas mulheres não sabem que vivem nesse tipo de relacionamento. Sim, porque pode ser inclusive uma violência psicológica. Sim, e muitas vezes é. A maioria, né? Porque às vezes a física é muito fácil de identificar, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental da mulher, nós falamos de saúde realmente como um todo, né? Não só dela querer mudar na rotina do dia a dia, mas ela realmente observar o que é que está acontecendo de errado na vida dela. O problema está com ela, o problema está nas pessoas que rodeiam ela, onde é que está o problema para melhorar.
Isso é bem importante, porque muitas vezes a gente está tão envolvido na nossa rotina, a gente está no automático, porque o nosso cérebro tem muito disso, em função do princípio de economia, e a gente acaba nem se dando conta do que a gente está vivendo. Que é algo que muitas vezes a gente faz na terapia, a gente para uma hora para pensar sobre a vida da pessoa, a gente para uma hora para se dedicar e olhar o que está legal, o que eu não gosto, o que me faz mal, o que me proporciona bem-estar, satisfação. Se você conseguir tirar alguns minutinhos na semana para parar, analisar a sua vida, o que você quer para a sua vida, como que está o nível de satisfação hoje com a sua vida, você já vai conseguir implementar muitas mudanças, porque vai se dar conta de muita coisa que acontece. Eu sempre falo para as pacientes, até gravei um vídeo essa semana que eu falo sobre isso. Coloca ali no papel todas as suas funções. Mãe, filha, sobrinha, esposa, profissional. Coloca todos os papéis que você exerce na sua vida e dá uma nota de 0 a 10 para cada um. E vê aqueles que você está com a nota mais baixa. Por que você está com nota baixa? Por que você se deu nota baixa nesses papéis? E tenta melhorar de alguma forma. A gente está voltando àquele assunto de não tente resolver tudo de uma vez. Então, pega aquelas áreas que estão mais em déficit, que você se sente mais culpada, mais frustrada. É uma ferramenta do coach, a roda da vida, né? Avaliar hoje, parar área por área e avaliar. E as áreas é tudo, não é assim, trabalho, casa, casa, trabalho. É espiritualidade, é parte intelectual, é saúde física e mental, família e amigos, questão de relacionamento, né, amoroso, questão financeira, questão de lazer, tudo é importante. Não precisa, claro, ter 10, né? Uhum. Mas também não é para estar 4. Você falou da espiritualidade, é muito importante, porque hoje a psiquiatria, ela já tem muitos estudos comprovando a ação da espiritualidade na saúde mental. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé e espiritualidade, que é outra coisa. O quanto é importante também a gente não se apegar a isso só na hora do desespero, né? Nós temos crenças, fé, expectativas, que é tudo que a espiritualidade pode desenvolver também. Mais uma vez, reforçando o quanto nós somos sistêmicos, o quanto nós dependemos de várias influências para a gente continuar vivendo, né? Adorei esse lembrete, Miliane, realmente a espiritualidade é algo importantíssimo. Eu sempre friso também, indiferente da crença que o paciente alimenta, mas ele precisa manter isso mais atual na vida dele, ele precisa alimentar essa área também, porque isso também é fortalecimento, isso também é alimentar o interior dele. E a psicologia, ela é uma ciência, a psiquiatria é uma ciência, então a gente não entra nos méritos das crenças, da fé de cada um, isso. Mas a gente respeita e incentiva, e eu sou muito incentivadora disso, e tem muitas pesquisas realmente que mostram o quanto o paciente evolui muito mais rápido quando ele tem isso. E aí a pessoa às vezes, mas Karina, não tenho tempo para ir na minha igreja, ou a minha igreja está fechada porque agora está no lockdown. Existem inúmeras formas hoje. Eu acho o máximo as igrejas, né, falando de forma geral, estarem tão tecnológicas, né? Estão, sim, com certeza. Mas aí a gente fala, não precisa do lugar, né? É lógico que tem alguns estudos que mostram a questão da religiosidade em pertencer a grupos, ser terapêuticos também. Mas esse é outro assunto. Mas a gente fala de fé, de acreditar, de ter expectativas, o que a espiritualidade pode gerar, e a gente tem acesso online. Exatamente. Inclusive até a Fabrícia, ela estava ouvindo aqui o nosso programa. Um beijo para ti, Fabrícia. E a Fabrícia foi uma que esses dias ela pontuou nas metas do ano dela, né, desse ano, que uma das áreas muito importantes que estava fazendo bem para ela era alimentar a parte espiritual. E ela recebia um familiar dela um áudio aonde tinha lá uma oração, aonde tinha algo que fazia bem. E ela pegou como hábito isso. E às vezes a gente pode associar. No café da manhã eu posso ficar ouvindo, ou à noite, ou durante o banho. Tipo, não é algo que eu preciso assim, mas é mais uma coisa para me fazer. Não. Incorpora e observa a diferença que isso vai fazer. Tem que ser o seu momento, né? Tem que ser o nosso momento gostoso de escutar, de ter aqueles minutinhos sem pensar em nada. Porque não pode estar no automático, né? Não dá para fazer isso só por fazer. Fazer e tá pensando lá o que tem que fazer. Não, eu tô fazendo tudo que elas falaram.
Não, eu tô ouvindo, mas eu tenho que pensar o que eu vou fazer de almoço hoje. Não dá, né? Aí elas vão dizer, não, mas eu tô fazendo tudo que elas falaram e não tá me ajudando. Você está presente no momento? Você está no aqui e agora? Mindfulness, né? Vamos estar presente, vamos viver o hoje. E é outra queixa, né, Karina? As pessoas dizerem que não estão sentindo que estão vivendo mais o hoje. E tem até a nossa terapeuta lá da clínica que faz a meditação, que ela ensina uma técnica tão simples que eu acho legal. Por exemplo, você está em um lugar, na praia, aperta o seu braço. Você mesmo aperta o seu braço para você sentir o seu corpo ali naquele momento. Porque as coisas estão passando e eu estou escutando essa queixa cada vez com mais frequência. Doutor, eu fui para tal lugar, eu estava vivendo aquele momento, parece que eu não estava lá. Porque as pessoas não estão mais sentindo hoje. Então eu já uso essa técnica, ó. Eu sempre digo para meus pacientes, se vocês vão na praia, tire um momento para sentir a areia no pé. Porque é estar ali, é estar presente, né? Isso, são memórias táteis, né? Que a gente fala. Tem as memórias olfativas, mas existem as memórias táteis também, onde a gente tem que sentir que está naquele lugar. Se não, muitas vezes a pessoa não desligou. Ela não desligou, ela simplesmente está no piloto automático e aquela saída, aquele lazer que teria que ser para recarregar as energias dela, não vai mais funcionar, porque, de certa forma, ela estava no automático, né? Ela não estava no aqui e agora. Que isso pode ser na calçada, na grama, na árvore, na areia. Experimente fazer, se você está ouvindo, né? Está no carro, está em casa, mas tente fazer isso. No banho. O banho hoje, eu sempre digo, o banho é rápido. Tem uma colega minha ainda que ela diz assim, se a gente nos cuidássemos em tomar um banho como a gente prepara um banho para dar para um bebê, né, onde a gente vê a temperatura da água, aonde a gente leva os cremes, aonde a gente toca com carinho a água no corpo do bebê, seca. Não, a gente entra dentro do chuveiro, 5 minutos, sai correndo, pega aquela toalha que já está bem esfoliante. O banho, né? E já nem sente o banho. Que é para ser relaxante, a água é super relaxante, né? Vou falar isso pro meu filho de 4 anos, para ele deixar o meu banho ser relaxante. Para deixar o teu banho ser relaxante, viu? Ó, como nós também somos seres que também precisamos, né, estar atenta a esses cuidados. Né? Reais. Mas aí é onde entra muito o combinado também com o parceiro, né? Ah, sim. Não. Ó, fica aí que agora é o meu momento. Júnior, fica a dica. Fica a dica. Fica ali que é o meu momento no banho. Ou me ajuda com as crianças, me ajuda a botar elas para dormir, que depois o momento é nosso. É verdade, também. Também tá valendo. Uma opção. O importante é isso, é ter esses momentos, que sejam 1 ou 2 dias na semana, que seja às vezes final de semana. Enfim, a maneira como for criativo, que conseguir adaptar a sua realidade. E não precisa ser muita coisa, né? Não precisa inventar muita coisa. Tudo que a gente disse aqui dá para fazer no dia a dia, Dá para fazer né? no dia a dia, exatamente. É só querer, é só se movimentar para isso, né? E isso exige um esforço significativo. Eu já digo isso porque muitas vezes, Karina, mas eu não tenho força. Mas eu não consigo, levantar da cama, fazer é tão difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu entendo. Mas ninguém pode fazer por você, né? Ninguém. Então, assim, a parte que cabe a você é esse esforço significativo, que é o início, né? Depois fica fácil. É a mesma coisa quando a gente quer aprender a falar não. Primeiro não deixa a gente tão mal, mas depois é tão fácil. A mulher precisa, né, falar mais não, né? Precisa falar mais não. Porque aí ela tá se respeitando. Uhum. Tá respeitando o limite dela. Fez uma cara de brava agora. Olha... O pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook aqui acompanhou, então, a cara de brava que eu fiz. Tem que dizer mais não. E aprender, né, a dizer isso. Porque quando tá dizendo não, a pessoa não tá deixando de ser bondosa, a pessoa não tá deixando de ajudar o próximo. Até porque a pessoa não vai dizer não quando ela pode fazer as coisas. Isso é pra gente não abraçar o mundo. É pra gente realmente não fazer mais do que a nossa capacidade naquele momento. Naquela situação, naquele contexto. Uhum. Assim como muitas vezes buscar ajuda, né? Isso é dizer sim para você mesma. É verdade, se permitir também ser livre de alguma forma, né? Porque você buscando ajuda, você se supera, né? Tem gente que se sente assim, fortalecida. Nossa, venci essa etapa, venci esse medo, venci esse preconceito, passei por esse tabu, busquei ajuda e tô me sentindo bem.
como a gente escuta isso? Escutei muito. Tem um senhor que eu atendo que ele já deve ter uns 48 anos e ele disse, Karina, eu estar aqui hoje é sinônimo de vitória, porque eu tinha preconceito. E hoje eu indico para todo mundo, porque foi a melhor atitude que eu tive na minha vida. Muitas vezes a gente tem preconceito do que a gente não conhece, né? A gente julga o que a gente não conhece. Então, para você não gostar de alguma coisa, é a mesma coisa a alimentação, quando a gente quer que a criança pelo menos experimente antes de falar que não gosta. E a gente diz isso para os filhos, né? Pois é. Então vamos experimentar antes de dizer Quantas que não gosta. coisas que a gente orienta, diz, dá conselho e a gente não faz. E essa é uma dica até que eu vou deixar, né? Antes de nós estarmos encerrando, que é uma de realmente, assim, sempre que eu estiver com um problema, com uma dificuldade, com algo para resolver, se algum amigo meu viesse me perguntar disso, me falasse como está se sentindo, como que está, né, no momento, o que eu recomendaria para essa pessoa? O que eu daria de conselho? O que eu diria que seria o melhor para ela fazer? Quando a gente às vezes se tira da cena e olha de fora, é muito mais fácil a gente encontrar soluções, é muito mais fácil a gente encontrar meios, recursos para resolver, para ter alguma ideia, para ser criativo com relação àquele problema. Isso, de fato, é algo que eu também aplico na minha vida. É algo que eu sempre digo que, com o tempo, isso passa a ser automático também. E isso acaba nos trazendo muito mais leveza. É verdade. Que é a leveza que a mulher precisa hoje. E aí, o que nós deixamos de mensagem final, Miliane? Para a mulher que está nos ouvindo. Para os homens também, né? Porque os homens também. Eu acho muito importante também a gente abranger os homens, né, nesse assunto, porque, assim, o homem precisa entender a mulher para poder conviver numa boa. Né? Então, eu acho que tudo isso que a gente fala sobre a mulher é muito importante o homem ouvir. Se ele tá ouvindo, então ele que incentive ela. Que incentive a namorada, exatamente. A esposa. Ó, eu tô de presente pra ti uma sessão de terapia. Ótimo presente. Claro que é um ótimo presente. Mas, assim, que tenham coragem de buscar ajuda quando precisarem. E se não precisarem também, tá tudo bem, que bom. Mas que vocês absorvam alguma coisa do que a gente falou aqui hoje. E eu deixo como tarefa vocês mudarem alguma coisa na rotina de vocês, de tudo que foi dito aqui hoje. Ou da alimentação, ou do exercício, ou da terapia, ou da consulta com o psiquiatra, ou da mudança de rotina. Hein? Alguma coisa, com certeza, vocês que estão ouvindo precisam mudar. Tenho certeza. E tem condições de mudar. E tem condições. Pequenininho, gradativo, e tem. E é isso. Um grande beijo para vocês. Então, mulher é singular sob todos os pontos de vista. E obrigado, mulheres, por serem tão especiais. Obrigada, Miliane, por estar aqui com a gente. Você também. E é isso aí, a gente vai encerrando, né, nosso momento de hoje. Espero ter contribuído para vocês encerrarem a segunda-feira um pouco mais leve, tirando um pouco o peso da culpa. E qualquer coisa, escrevam para a gente estar também contribuindo com muito mais na vida de vocês, na saúde, na próxima semana, na próxima segunda-feira. É isso aí, até a próxima. O problema dos outros.